Olá! Secretaria de Educação apresentou seu orçamento para 2015 em mais uma semana de audiências da Comissão de Orçamento da Câmara. A pasta terá um orçamento de cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais. A audiência foi presidida pelo vereador Átila Alexandre Nunes. A secretária municipal falou das metas da pasta, como promover um ensino fundamental de excelência baseado no tempo integral e na educação infantil. A secretária apresentou 9 programas para a educação em 2015. Entre eles estão as escolas do amanhã, reforço escolar e a Rio Criança Global. Helena Bomeni também falou da educação especial no município. A educação especial no Rio de Janeiro, ela tem uma referência de qualidade pelo trabalho desenvolvido pelo Instituto Helena Tipoff, Kátia Nunes e sua equipe, à frente do Instituto Helena Tipoff. É um trabalho da maior competência, um trabalho da maior seriedade. A cada ano nós temos mais alunos que vêm de escolas particulares, que nos procuram, que se matriculam, porque sabem que aí vão ser um atendimento que a escola particular não oferece. O vereador Jefferson Moura, vogal da Comissão de Orçamento, reclamou da falta de material com dados da secretaria para análise mais cuidadosa. Isso não é um demérito da secretária, é uma prática hoje de todas as secretarias, mas por mais bela ou por mais que eu possa concordar ou eventualmente criticar, é evidente que eu não tenho condição de fazer uma análise do projeto de lei orçamentário anual apresentado nessa audiência, né? O trabalho apresentado nessa audiência pela secretária municipal de educação, nem pelos demais secretários que passaram por essa casa. O vereador Paulo Messina, presidente da Comissão de Educação, também participou da audiência. Eu acho que nós tínhamos um diálogo muito maior, mais franco e mais aberto, e eu peço isso da senhora. Não é uma crítica ruim. Entenda que eu repito a mesma crítica e sugestão para que a gente possa ter esse diálogo com essa casa muito mais próximo. Quando eu digo diálogo, é receber as propostas, receber os vereadores, conversar com os vereadores nos momentos em que estão sendo feitos os projetos. Eu também tenho sentido falta desse diálogo. Tenho sentido muita falta. E entendo o seguinte, que aqui na Câmara de Vereadores nós temos vários quadros extremamente preparados para discutir, para orientar, para aprender. E eu reputo o vereador Paulo Messina, hoje um dos vereadores que mais trabalha. Temos ali o vereador Raymond, são vereadores que mais trabalham dentro do processo de educação. A audiência também contou com a participação dos vereadores Raymond, Carlo Caiado, Leonel Brizola Neto e Renato Cinco. Prefeitura inaugura fábrica de escolas do município. Maré será a primeira a ganhar um complexo escolar com 19 unidades até 2016. Foi dada a largada para a produção em série de escolas no município do Rio. Até 2016, o Rio deve ganhar 136 novas escolas e adaptar outras 77 existentes em um modelo padrão. Eu tenho certeza que vai ser transformador. É algo que a gente não vai perceber num curto espaço de tempo, mas que para o futuro do Rio é fantástico. As construções serão feitas pelo programa Fábrica de Escolas e serão investidos cerca de 2 bilhões de reais. O projeto arquitetônico é completamente diferente do CIEBS. A ideia do CIEBS é que o aluno fique tempo integral na escola. Essa é a ideia que levou o prefeito a fazer essa fábrica. Mas a concepção arquitetônica é muito diferente. Isso nós estamos fazendo nas escolas que foram construídas na década de 70, 80. Agora é um mundo novo. É outro projeto arquitetônico, entendeu? Com muito mais ar entrando na escola, mais verde, mais janelas. As escolas funcionarão em um turno integral de 7 horas, o que vem gerando polêmica. Qual o trabalhador, qual a mãe que pode parar o seu dia para ir buscar seu filho 2h30 da tarde? E aí o que é oferecido para a criança ficar na escola é o Mais Educação do governo federal, que não entra na grade curricular e são oficineiros que você paga R$300. Então, olha, está muito distante a escola pública da escola privada. A gente nunca vai conseguir alcançar, né? Inclusive a classe média jamais vai querer olhar e adentrar para a escola pública. Mas a gente tem exemplos e bons exemplos, como o vereador Renato Cinco cita, que é o Pedro II. Por que a gente não pode ter o mesmo padrão? E nós temos que trabalhar e lutar para garantir o turno integral, que é uma educação integral, que é a educação que
dá os conteúdos, que faz a criança estabelecer a sua relação com o mundo e, portanto, trabalha cidadania, trabalha esporte, trabalha cultura, trabalha artes, etc, etc, etc. Todos os países envolvidos têm tudo nos 7 horas. As crianças ficam nos 7 meses, 2,5, assim que a gente vai fazer para o ensino fundamental. É bom, é importante atentar que quem está em creche, espaço de desenvolvimento infantil, quer dizer, creche para a escola, continuará com 9 horas, entendeu? Agora, a gente oferece, a gente tem a parceria com o MEC, com Mais Educação, os alunos que quiserem ficar, eles podem ficar mais 2 horas com trotaturno, com reforço escolar, com oficinas diversas. As escolas se organizam para isso. A estiagem histórica terá graves reflexos no abastecimento de água e energia no Rio. Esse é o assunto da nossa entrevista especial de hoje. A falta de chuva na região sudeste reduziu o nível dos reservatórios de água e do rio Paraíba do Sul. Para falar desse problema da água na cidade, está aqui do meu lado o engenheiro Paulo Canedo de Magalhães. Paulo, seja bem-vindo. O Carioca corre o risco de ficar sem água? Corre. Vamos entender o assunto. O que abastece o Grande Rio e as cidades que estão situadas ao longo do Rio Paraíba é como se fosse um grande caixa d'água, que é o reservatório equivalente. O reservatório equivalente é a soma dos vários reservatórios que tem no Paraíba do Sul, que servem para manter o Rio Paraíba do Sul sempre com água, mesmo no período de seca. Então, é como se fosse a nossa casa, tem um grande reservatório que é a nossa caixa d'água. O Paraíba do Sul tem vários reservatórios, que nós, os técnicos, somam todos eles e trabalham com um reservatório fictício, que é chamado reservatório equivalente. Bom, como é que funciona isso? Nós temos o final do período molhado, que é lá para fevereiro, março, os reservatórios devem estar numa cota o mais alto possível. E aí ele vem diminuindo conforme as chuvas vão rareando e tem que chegar a novembro, a final de novembro, com um mínimo de 10%. Essa é a lógica. Então, toda vez que tiver risco no período seco, que é o período que nós estamos terminando agora, desde março até novembro, que esse período corre o risco dele ir deplecionando, quer dizer, ir gastando a água do reservatório equivalente, de tal maneira que ele se preveja que ele vai chegar a menos de 10%, estamos em crise. Se for chegar a 15%, estamos com bandeiras amarelas. Se for chegar a 20%, 25%, está com bandeira azul, tudo verde. E qual é a nossa situação atual? Hoje nós estamos com 7,7%, portanto muito abaixo de 10%. Ou seja, passamos por um período que ainda não terminou, que ainda falta um mês inteiro, que estamos no período seco e, portanto, estamos deplecionando o reservatório sem que chuva caia. Então, nós estamos ainda no período crítico e já estamos muito abaixo do mínimo recomendável, que é de 10%. Nós estamos ontem com 7,7%, hoje deve estar com 7,6% por aí. Portanto, nós estamos num período ruim, e que vai fazer com que nós comecemos o ano que vem, 2015, numa situação precária, porque deixamos o reservatório muito baixo. Entendeu? Então, o risco para o ano que vem vai depender da pluviosidade. Esses reservatórios que tem no Rio Paraíba do Sul são reservatórios enormes de grandes. Eles não se enchem com uma chuva. Eles, assim como eles aguentam meses sem entrada, eles também precisam de meses de chuva. Então seria necessário um longo período de chuva. Um longo período de chuva. O tamanho do período de chuva é mais ou menos constante. O que varia é a quantidade de água que cai nesse período de chuva. Portanto, é a intensidade das chuvas. Se nós tivermos um 2015 do tipo mediano, na média, nós cruzaremos 2015 numa situação de semi-dificuldade e chegaremos a 2016 ali preparados para um 2017 médio. Se em 2015 tivermos um período seco, nós estamos com uma baita de uma crise. E existe alguma coisa que possa ser feita para que o carioca não dependa apenas da chuva? Não, nós vamos sempre depender da chuva. O que nós podemos fazer e devemos fazer é ficar atento a esse reservatório equivalente e tomar as medidas de racionalização de uso conforme a situação que se mostra no futuro. Mas o senhor acha que o carioca já tem que economizar água? Já chegamos nesse estágio? Nós já estamos nesse estágio, sem dúvida nenhuma. Nós já deveríamos ter no estado do Rio de Janeiro, e eu creio que o governador, tão logo acalma esse processo eleitoral, deverá tomar uma decisão no sentido de alertar a população para a necessidade de racionalização. Eu não estou dizendo racionamento.
Não precisa ainda. Precisa que as pessoas tomem maior cuidado com o uso da água. Lei incentiva a ocupação residencial no Porto do Rio. Medida reduz exigências para facilitar a construção de moradias na região. A implosão da perimetral não alterou apenas o trânsito da região do Porto e do centro da cidade. Nessa fotografia, é possível ver o tamanho do desafio que o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região portuária, a Sedurp, vai enfrentar nos próximos anos. Toda essa área vive um complexo processo de mudanças, principalmente na questão da habitação. Para fortalecer e incentivar esse segmento, foi aprovada na Câmara Municipal a Lei 143/2014, que incentiva a produção habitacional no Porto Maravilha. A legislação incentiva exatamente isso. No mesmo lote você pode ter parte residencial, parte comercial. E não só do ponto de vista do uso residencial e não residencial, mas também com essa legislação a gente está estimulando a que o mercado ofereça produtos, ofereça imóveis para as várias faixas de renda. A lei aprovada vem dinamizar e facilitar a ocupação habitacional na área da zona portuária. E se tem uma palavra que resume a situação do porto atual, essa palavra é transformação. Obras que seguem. Numa Avenida Rodrigues Alves bem mais ensolarada e clara. Se vê bem a alteração visual depois que a perimetral foi implodida. Por aqui, a mudança virá com o bulevar e os VLTs conforme a projeção animada. As obras seguem numa região de grande importância histórica. O Cais do Valongo, que precedeu o Cais da Imperatriz, foi a porta de entrada de milhões de escravos na época em que os navios negreiros aportavam no Rio. A Pedra do Sal, berço do samba, lugar sagrado para a cultura popular carioca. O Largo de São Francisco da Prainha e seu casario. Belezas que não podem se perder em nome da modernidade. Empreendedores interessados em construir unidades residenciais na zona portuária vão ganhar incentivos fiscais da Prefeitura. Perdão das dívidas de IPTU, taxas de coletas de lixo, além da isenção de impostos durante as obras. A intenção é construir 28 mil unidades no Porto Maravilha, nos próximos anos, e em imóveis antigos em áreas de preservação do ambiente cultural, as APACs. O casario dos bairros tradicionais devem ser preservados em suas fachadas históricas. A arquitetura moderna poderá conviver em harmonia com as antigas construções. Na Rua Sacadura Cabral, exemplos de boa conservação. Uma realidade na zona portuária será a utilização dos imóveis mistos, tanto para moradia como para fins comerciais. No conjunto da obra, o presidente Alberto Silva, da Sedurp, está otimista. A gente já vê alguns resultados, como o Binário já entregue, o Museu de Arte do Rio já entregue, o Centro Cultural Zé Bonifácio já entregue, alguns edifícios já surgindo. Em breve vamos entregar o Túnel do Binário, o Museu do Amanhã. Então os resultados estão começando a sair, é um esforço muito grande, um trabalho muito grande, não só, obviamente, meu, mas de toda a equipe, um apoio grande da estrutura da Prefeitura. E o que a gente sabe é que no final dessa travessia nós vamos ter uma cidade muito melhor. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!